Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Incrível Graça de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura número 13. Favor imerecido versus favor merecido. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que ela vá além do mero conhecimento e que ela possa experimentar em seus dias a graça e o amor do Pai, bem como o seu favor imerecido. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Verificai, pois, que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. A palavra justificado também pode ser traduzida por aceito. Alguém justificado perante Deus pela fé é alguém aceito perante Deus pela fé. Observe o texto. Em nenhum momento fala que você é justificado perante Deus. Existem duas coisas importantes que os crentes ainda não perceberam e são os salvos pela graça, número 1, e número 2, os salvos para as obras. Falaremos disso mais à frente no livro, mas dou um pequeno destaque aqui também, pois faz parte do contexto. Você não é justificado pelas obras, mas para as obras. Não é salvo pelas obras, mas salvo para as obras. Paulo nos explica isso em Efésios capítulo 2, versos 10. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Percebeu? Todo mundo é salvo para algo. Veja mais esse texto de Paulo em Efésios, no capítulo 1, versos de número 4. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Mais uma vez, vemos que a obra vem depois da salvação. Ou seja, temos a aceitação perante Deus, que é a justificação pela fé, e temos a aceitação perante os homens, que é a justificação pelas obras. A justificação pela fé é para salvação e vem de Deus sem acréscimo nenhum. É favor imerecido, porém, a justificação pelas obras é para recebermos galardão. Isso é mérito e fala de recompensa. Como disse, logo à frente falaremos detalhadamente sobre isso. Não creio que esteja havendo uma contradição entre Tiago e Paulo. Um está falando uma coisa e o outro está falando outra coisa. A justificação da qual Tiago fala é a justificação perante os homens. Ser aceito pelos homens fala de recompensas. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versos 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás nos céus. Quem deve ver as suas boas obras e aceitá-lo? Fica claro que somos nós, os homens. Veja o que Tiago, capítulo 2, diz nos versos 15 e 16. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. As pessoas não podem ver que somos justificados pela fé sem uma confirmação visível de nossa fé. É com nossas obras que elas veem que temos a justificação pela fé. De que adianta dizermos que somos justificados pela fé se as obras não comprovam isso? Para Deus não precisamos provar nada. Ele está satisfeito com o que Jesus fez. No entanto, as obras são resultado de nossa salvação pela fé. Não somos aceitos perante os homens dizendo, eu sou justificado pela fé. Nesse caso, Tiago diz, isso não serve de nada perante os homens, porém nossas boas obras devem brilhar perante os homens. Estou convicto de que nem Abraão, nem Raabe poderiam ser justificados aos olhos da lei, porque um era mentiroso e a outra era prostituta. Aos olhos da lei, eles nunca seriam considerados justos. As obras de Abraão jamais iriam agradar a Deus. Ele mentiu muito e muitas vezes. Tampouco as obras de Raabe jamais poderiam agradar a Deus. Então, é lógico que ela foi aceita pela fé. E você me pergunta, qual a fé que Raabe teve que resultou na sua boa obra perante os olhos de Israel?
Veja como ela recebeu os espias, em Josué capítulo 2, versos 9 a 11. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis cair sobre nós, porque sabemos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíram do Egito, e também o que fizeste os dois reis dos amorreus. Quem pregou tudo isso para Raabe? Veja, ela fala com propriedade, não usa termos como vosso Deus ou o Deus de vocês. Fica evidente que antes de praticar a boa obra, foi-lhe pregado sobre Deus e ela aceitou. Raabe trata Deus como Deus dela. Perceba que a fé veio primeiro e depois veio automaticamente como consequência as obras. Por isso, ela foi justificada, aceita perante os homens. Como Abraão poderia ser justificado por ofertar Isaque, se quando Deus pregou para ele, o filho ainda nem tinha nascido? Depois que foi aceito por Deus por crer somente, anos depois, a sua fé resulta na boa obra de ofertar Isaque. A graça é a causa, a obra é o efeito. Abraão foi aceito perante Deus pela fé, e aceito perante os homens por ter oferecido Isaque no Monte Moriá. Isso tudo para mim é muito claro. Uau, glória a Deus! Glória a Deus! A graça é um favor imerecido que nós recebemos, mas é impossível ter a graça do Senhor Jesus manifesta em nossas vidas sem também ver obras sendo realizadas por aqueles que são seus filhos. E de igual modo, não é possível ver apenas obras e não ver a graça de Jesus. Quero dizer, não é possível uma pessoa ser apenas salva pelas obras, mas as pessoas que são acompanhadas pela graça, que recebem a graça, automaticamente são acompanhadas pelas obras. É impossível uma pessoa, então, ter alcançado a graça, conhecer a graça, experimentar a graça, viver a graça e não ter obras manifestas. Como a palavra própria diz, pelo nosso fruto se conhece a árvore, mas não se deixe enganar. Apenas as obras não bastam para a salvação. Que o Senhor vá ministrando ao teu coração essas palavras, que você medite a respeito dos textos bíblicos que nós lemos no dia de hoje e que possamos nos próximos capítulos ainda mergulhar mais a respeito desse assunto que é tão importante e relevante para as nossas vidas. Eu desejo que você seja abençoada, em nome de Jesus. Um grande beijo e até a nossa próxima leitura.